dizer para vocês, antes do pastor José chegar, nós estamos numa conferência teológica e eu gostaria de reafirmar que a palavra de Deus não é para poucos. Por que fazer uma conferência teológica? Nós queremos reafirmar que a palavra de Deus é para todos nós somos o povo do livro, nós somos o povo que ama a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus. Isso não é só para uma parcela, isso já aconteceu na Idade Média e parece que está acontecendo de novo. Cada vez mais o nosso povo desconhece a palavra de Deus. E nós estamos trazendo, e o intuito desta conferência não é nos transformar em um monte de intelectuais que conhecem a Bíblia, mas é sermos o povo de Deus na terra, o povo de Deus que conhece as Escrituras, que ama as Escrituras e que vive ela, um povo que não acha que conhece as Escrituras, um povo que de fato lê as Escrituras, aprende de Deus e vive debaixo deste senhorio maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Então não é para que a gente possa sair daqui achando que nós somos melhores do que alguém, porque nós estamos numa conferência de teologia, mas é para sairmos daqui mais apaixonados pela Bíblia, para sairmos daqui vislumbrando esta glória, que é a glória dos céus, que é a glória de Jesus, que é a glória de Deus, e que Ele deixou para nós aqui. E é uma bênção que nós podemos hoje, como juntos, abrir as Escrituras e estudar juntos. É bom fazer isso juntos, é um incentivo para cada um de nós, abrirmos a palavra de Deus juntos e estudarmos juntos. Eu estou vendo alguns que estão nos visitando hoje, eu estou vendo pelo menos 3, o professor Jorge, lá da escola, meu colega de ciências e biologia, né? A gente divide a cadeira, que legal, nesses anos, muito bom ter você aqui. A Suzana também, que está conosco, seja muito bem-vinda. Ela é mãe do Gabriel, o Gabriel já veio várias vezes aqui, hoje nós estamos conhecendo você, seja muito bem-vinda, que alegria. Também, lá da igreja bereana, como que é o seu nome, meu caro? Everton, isso mesmo, Everton está conosco hoje, Deus abençoe a sua vida também, manda um abraço para todo o povo lá, que bom, o restante são todos de casa, que esta noite, de forma muito especial, Deus possa falar conosco. Nós vamos tratar de um assunto que é crucial, que está cheio. Jesus disse que Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida, e nós vamos hoje nos debruçar sobre a verdade, que é a palavra de Deus. Pastor José Soares, pode vir, pastor? Pastor José Soares é pastor da Igreja Batista de Jaraguá. Qual que é o nome da igreja, pastor? Bereana. Tá bom, Igreja Batista Bereana. Deus abençoe o senhor, muito querido pastor. A gente vai apresentando o pastor também nos outros dias. Fique à vontade de apresentar os seus filhos aí. Obrigado. Deus te abençoe, pastor. Meus irmãos, é um prazer estar com vocês, é uma alegria muito grande. Está comigo minha filha, Débora, que já mora aqui quase 2 anos, em Curitiba, né? Está estudando aqui. Está comigo o Marcos também. Minha esposa não pôde estar, tinha um aniversário de casamento de 30 anos da sua irmã, lá em Itapiranga, 12 horas de Jaraguá do Sul a Itapiranga, aqui mesmo em Santa Catarina. Então o Brasil é grande, nós pensamos que o nosso estado é pequeno, né? Mas olha, de ponta a ponta você vai ter 12 horas de viagem, né? Então ela não pôde estar conosco, mas é uma grande alegria estar com vocês. Algo muito importante nesse mundo que nós vivemos, no qual a palavra de Deus tem sido colocada em xeque, né? Tem sido lançado dúvidas. É muito importante que o povo de Deus entenda essa batalha na qual nós estamos vivendo e tenha uma convicção profunda de que eu estou do lado certo. E porque eu estou do lado certo, tem ouro nessa terra e eu vou garimpar aqui, né? Eu sou mineiro e desde pequeno meu pai me levava para algumas estradas, que ele trabalhava abrindo estradas, ele é técnico rodoviário e era responsável por supervisionar a abertura de estradas naqueles sertões de Minas Gerais. E nós passávamos por alguns lugares onde aquelas montanhas, os morros, eles estavam que nem queijo suíço, todo furado, porque Minas Gerais tem pedras preciosas, e ali tinha os garimpeiros, eles estavam lá realmente procurando, querendo, como eles dizem, bamburrar, né? Bamburrar é uma expressão para dizer eureka, né? Eu achei. Então eles queriam encontrar, e tinha mesmo ali.
E por isso tinha buraco para todos os lados. Então nós precisamos ter essa convicção. Estamos com a palavra nas mãos e devemos mergulhar na palavra. O que eu gostaria nessa noite é caminhar nessa direção, nos levar a estarmos numa reflexão a respeito dessa luta que estamos vivendo e termos uma consciência de que temos a verdade e então nos afundarmos na verdade, buscarmos na verdade. Por isso eu quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia, no Salmo 119, nós vamos ler um versículo. O versículo 105, Salmo 119, versículo 105, eu acho que muitos aqui sabem de cor, né? A gente, desde pequeno, é levado a aprender, a decorar esse versículo. Salmo 119, 105, o salmista nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos orar. Amado Deus e Pai, nós estamos na dependência do agir do Senhor, do operar do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos atraindo para o Senhor mesmo. Nós então pedimos que nos abençoe, que a boa mão do Senhor seja sobre nós, Pai. Que o Senhor seja honrado e glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O salmista, ele fala aqui com a convicção de uma pessoa que está segura quanto à direção que deve ser seguida. E ele se mostra aqui decidido a deixar-se conduzir por essa direção a qual ele encontrou. Ele vem falando, ele vem mostrando, enaltecendo a palavra de Deus nesse salmo, se você for lendo os versículos anteriores, e ele chega então nessa forma de expressar dessa maneira: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ele não segue conforme as suas próprias impressões quanto aquilo que ele pensa ser a verdade a respeito da vida, mas o salmista declara ter encontrado o que ele define como lâmpada, como luz, ou seja, a verdade para a sua vida. Ele define dessa forma. Mas o que é a verdade? O que podemos dizer disso? Como responder a isso? O que é a verdade? Meus queridos, essa é uma pergunta que pode ser feita com humildade, com sincero interesse e esperança de receber alguma coisa substancial que vai ter lugar na minha vida e trazer a direção firme para a minha vida, ou por outro lado, pode ser feita com uma completa incredulidade, pode ser feita com desilusão, frustração, orgulho, desprezo e deboche. E essas últimas características aqui, a incredulidade, desilusão, frustração, desdém, elas são características de quem vive por conta, de uma pessoa que se declarou um pensador livre, alguém que está entregue a si mesmo, alguém que não busca nada além daquilo que ele possa achar em seu próprio coração, em sua própria capacidade de perceber a vida. Alguns então perguntam apenas por uma questão de retórica, para dar a sua própria resposta. Eles não fazem uma pergunta esperando receber alguma coisa, porque ele não está aberto para receber nada. Ele não está disposto a refletir sobre coisa alguma, porque ele tem as suas próprias opiniões a respeito do que seja a vida. No entanto, meus irmãos, a história ela tem nos mostrado que pessoas assim, pessoas fechadas, pessoas entregues a si mesmas, ao se depararem com os seus limites, porque todos nós temos, por mais que achamos que podemos ir e avançar, chega um ponto que nós não temos respostas. E pessoas assim, ao se depararem com os seus limites, com a sua incapacidade de encontrar um significado para a vida, quando as coisas não fazem mais sentido, o que acontece com elas? Como não estão abertas para ouvir, o que elas fazem, na maioria das vezes, é se tornarem pessoas amargas, pessoas frustradas, arrogantes, presunçosas, cínicas, devassas, pervertidas, pessoas sem esperança. Eu estava pensando de um exemplo para trazer para vocês de pessoas
que nós possamos imaginar, e uma delas que me ocorreu é o Carlos Drummond de Andrade, tão assim aclamado, não é? Mas um poeta que ele realmente não fazia questão nenhuma de esconder a sua frustração com a vida. Se você olhar para as suas entrevistas, que já é falecido, você vai ver um homem fechado. Os seus poemas são poemas tristes, né? José é um exemplo disso, que ele escreveu. Para onde, José? Ele mostra que ele chegou num ponto, talvez esteja falando de si mesmo, que não tinha mais para onde voltar. Quer ir para Minas não há mais, né? Eu não tenho, desisti de tudo, fechei dentro de mim mesmo, não quis ouvir a ninguém, quis ter a minha própria impressão da vida, mas onde que eu cheguei com isso? Onde que eu parei com isso? Um outro exemplo que me veio à mente foi Michel Foucault. Vou falar um pouquinho mais dele adiante. Um homem também assim, um homem que desde a sua infância ele tinha muito problema com seu pai, tirou até o próprio nome do pai, que tinha antes do seu nome. Michel Foucault havia o nome do pai dele, ele mandou tirar aquilo, não aceitava o seu pai, nunca resolveu essas questões com seu pai. Um homem amargo que tentou suicídio várias vezes na sua vida, apesar de ser alguém que escreveu muito e muitas pessoas gostam de ouvi-lo, não é? Tem dado muita atenção a ele, mas foi um homem pervertido, um homem que fechado nas suas próprias ideias e querendo impor isso sobre o mundo, e impôs de fato, mas um homem amargo, um homem devasso também. E o tempo no qual nós vivemos, chamado de, já não é mais nem pós-modernidade, né? É o fim da pós-modernidade, chamado o início da altermodernidade, ou seja, alter de outra, né? Uma outra modernidade. Esse período é o momento em que a sociedade, por causa da influência das mídias, e nós nunca estivemos tão expostos à mídia como nós estamos nesses dias, nunca isso aconteceu, e por causa dessa tremenda pressão, dessa tremenda influência, a sociedade tem sido levada com uma intensidade nunca vista antes, tem sido levada a aceitar e criar discursos que lhes sejam convenientes. Ela simplesmente assimila aquilo que lhe é conveniente e em cima daquilo elabora uma outra fala que também possa sustentar a sua própria ideia. Então, discursos que apoiam as suas práticas hedonistas, porque a sociedade que vivemos é uma sociedade que quer realmente o prazer acima de tudo. Tudo que fazem é em cima do sentir. O interesse maior não é ser, mas o interesse maior é sentir. E as igrejas dos nossos dias captaram essa ideia e elas não estão mais dispostas a formar ninguém, mas dar a elas aquilo que elas querem, porque elas estão realmente desejosas apenas de sentir alguma emoção, obter alguma coisa, um produto para si. Então, pessoas estão criando discursos que estão visando apoiar essas suas práticas hedonistas, e discursos esses que sejam desapegados de bases, desapegados de fundamentos, de valores esses que possam refrear a sua imaginação, discursos que não tenham nenhuma orientação que venha conspirar contra a sua busca de satisfação, a sua busca de viver o aqui e agora com toda intensidade. E meus irmãos, e essa disposição de romper com qualquer tipo de limite, o que isso faz? Isso potencializa o sentimento de abominação contra qualquer pessoa que se levante apontando uma direção como sendo a verdade. Qualquer um que se levante dizendo que existe uma verdade, verdade essa que questiona os seus valores, verdade essa que coloca limite nos seus desejos. Então, nesses nossos dias, isso não é bem visto. Então, dizer nesse atual contexto que você conhece a verdade e chamar alguém para a verdade, confrontando com aquilo que ela estabeleceu para si de verdade, então essa atitude é vista como um ato de violência, um atentado contra a consciência do próximo. Porque conforme o Michel Foucault, né, esse filósofo, ele foi um homem entregue à perversão sexual e é ainda uma grande influência no pensamento desse momento, atual momento que nós estamos vivendo. Segundo ele, toda reivindicação da verdade, ela é construída com um objetivo.
Ela é construída para servir os que estão no poder. Toda a declaração da verdade, segundo ele, foi feita para realmente sustentar uma estrutura que está montada. Então, pessoas vão falar com você que isso é verdade, para que você não tenha liberdade de dirigir-se conforme você mesmo quer. Então, dessa forma, dizer que eu tenho a verdade para te mostrar seria ofender a sua procura de uma razão para si mesmo, conforme os seus instintos. Então, ele vai nessa direção, detonando com qualquer padrão que se possa estabelecer como sendo a verdade, dizendo que não podemos abordar nenhuma pessoa apresentando a verdade. O argumento dele é que qualquer declaração tida como verdade é um discurso repressor. E por isso, ele leva agora no outro campo, naquilo que o interessa, o interessava, ele dizia então que por causa disso, toda a moralidade sexual é um abuso de poder. E que, por isso, as pessoas desse tempo que nós estamos vivendo, elas deveriam celebrar a perversidade polimorfa, ou seja, uma perversidade de várias formas. Deveria viver uma perversão, aproveitar a vida, viver de qualquer maneira, sem que nada possa colocar limite na sua busca de satisfação dos seus desejos carnais. Não é sem razão que Michel Foucault morreu em 1984 de AIDS. Um homem entregue à devassidão, viveu apaixonadamente por Califórnia e pelas orgias que se praticavam ali e chegou a esse ponto. Mas morreu, porém, a sua fala está viva. A sua influência continua nos nossos dias, ele continua passeando e trazendo influência sobre até mesmo a igreja. Ela está aí. E para esse homem, o papel do intelectual, daquelas pessoas que são chamadas de formadores de pensamento, para ele, o papel dos intelectuais é desconstruir qualquer reivindicação da verdade, para libertar a sociedade. Então, o que eles querem fazer? Trabalhar, e a presente filosofia do mundo trabalha em cima disso, são desconstruir os discursos, para que a pessoa possa, então, falar qualquer coisa. Você tem um discurso feito, você tem a palavra de Deus, que é um discurso feito, mas você pode interpretar a bel prazer. Vamos desconstruir o que foi dito e vamos colocar aqui a nossa própria exegese sobre isso aí. Vamos realmente pensar do jeito que nós queremos. Fazer com que isso se encaixe na nossa forma de vida ou naquilo que nós queremos viver. Então, na opinião dele, o papel dos formadores de opinião, que são aqueles que dão material para os artistas, que dão material para os jornalistas, para as pessoas que têm acesso a nós. Porque essa gente que está na mídia, eles estão bebendo de uma fonte. Eles bebem de uma fonte. Então, é dessa fonte que eles estão bebendo. Desses que procuram desconstruir, para realmente deixar a humanidade suscetível a qualquer influência, entregue a seus próprios desejos, às suas próprias paixões. De modo então que, de acordo com a filosofia desses dias, o tema dessas conferências aqui soa como um ato de violência. A verdade, estamos aqui falando sobre isso, não é mesmo? A importância da verdade na vida da igreja. Então isso soa como violência, porque nós chegamos a um tempo no qual estão afirmando que a humanidade agora ela alcançou a maturidade e por isso não precisa de um tutor. A humanidade sabe das coisas, ela não precisa ser tutoriada. Então é o tempo no qual se está dizendo que a humanidade chegou a uma conclusão. E qual é essa conclusão? Pasme você, mas a bela conclusão que eles dizem que chegaram é que até hoje nós não chegamos a conclusão nenhuma. É exatamente isso. Até hoje, com todo esse monte de coisa, um monte de informação, um monte de lei, um monte de regras, um monte de opiniões, de filosofias, ninguém pode falar nada, ninguém sabe nada, ninguém chegou a conclusão nenhuma. Então é sinal de que nós alcançamos a maturidade. Não precisamos mais seguir conselho de ninguém, porque ninguém sabe para onde está
indo. Então é uma época na qual estão procurando demolir os paradigmas, né? Você vai ouvir, você tem escutado muito falar sobre isso, quebras de paradigmas, e parece que é uma coisa até interessante, bonita de se dizer. É um momento em que se quer quebrar os padrões. Os paradigmas são os padrões de valores, e muitas vezes chamados de tabus, né? Pessoas que querem colocar uma pecha em certos, um apelido ruim em certos valores, então chamam de tabus, porque aí a gente fica assim meio achando que aquilo é uma coisa antipática, e acaba ficando do lado das pessoas que estão demolindo com valores. Então é um momento que nós estamos vivendo, um momento assim, estão querendo aí quebrar esses paradigmas, sem que por outro lado eles tenham, ou pelo menos queiram ter, ou queiram assumir um compromisso de ter qualquer coisa comprovadamente eficaz para se colocar no lugar daquilo que eles estão demolindo. Então é um momento no qual o desprezo pela certeza está na moda. Hoje, isso tem vindo de lá para cá e de repente vai acomodando. E está pegando, não é uma coisa apenas de intelectuais, não. Porque eles estão jogando isso para cá e o alvo deles é realmente massificar essa ideia, lançar para as massas. É o momento, então, o que está na moda é o desprezo pela certeza. Ninguém pode dizer que tem certeza alguma. E nesse contexto, afirmar que você conhece a verdade se torna uma coisa abusiva, repulsiva, porque isso irá colocar em xeque a crença do outro. E essa atitude ofende a consciência do outro, não é uma coisa politicamente correta. Você não pode dizer, você não pode se posicionar e afirmar que você tem a verdade para oferecer, porque isso não é sensato, não é uma coisa polida de se fazer. E o pior, meus queridos, que indo nessa corrente de pensamento, o movimento de vanguarda da igreja, chamado assim, movimento de vanguarda da igreja, né, aqueles que se julgam à frente do seu tempo, e aqui vou dar um nome a eles, as denominadas igrejas emergentes, eles estão chegando agora à conclusão, essas igrejas criadas para massa, igrejas criadas para atender as expectativas das massas, né? São igrejas formadas da seguinte maneira. Deixa eu dar um exemplo aqui. Houve um homem que escreveu um livro há um tempo atrás que foi realmente ele se tornou um papa de muita gente, né? Se tornou um guru de muitas pessoas. Ele escreveu Igreja com Propósito, né? Rick Warren é o nome dele, Rick Warren. Ele pode ter até no seu livro algumas coisas que se a pessoa possa aproveitar, não estou jogando na lata do lixo tudo que ele escreveu, mas estou dizendo para vocês, ele é um homem pragmático. Essa é uma filosofia também desses tempos. O que é o pragmatismo? Você olha uma coisa e aquilo começa a funcionar, você então simplesmente adere àquela ideia por causa dos resultados que ela está tendo, sem realmente levar em consideração tudo aquilo que ela está apresentando de novo e que não confere, que não leva numa boa direção à glória de Deus, a glorificar a Deus. Esse é o pragmatismo, né? É um conjunto de ideias que funcionam e a pessoa acaba aderindo simplesmente pelo fato de que aquilo dá o resultado que ela espera. Então, Rick Warren, o que ele fez? Ele queria criar uma igreja em um determinado lugar, e ele então mandou várias pessoas naquela região. Ele estabeleceu um raio, que seria um limite, onde as pessoas poderiam vir para a sua igreja. Ele estaria ali naquele local. Então ele fez uma pesquisa de mercado, exatamente isso, muito obrigado, uma pesquisa de mercado, fez um questionário e mandou as pessoas que colocassem que tipo de igreja que você frequentaria, estaria disposto a frequentar, que tipo de sermão que você estaria disposto a ouvir, que tipo de música, que tipo disso, o que você não gostaria, o que você acha que está errado na igreja. Então ele fez uma pesquisa de mercado e as pessoas responderam. O que ele fez? Pegou aquilo e montou a igreja exatamente para atender as expectativas daquelas pessoas. E o resultado, qual vocês acham que foi? Explodiu. A igreja dele explodiu, né? Ele encheu a igreja dele, um cara inteligente, né? Esperto, para não dizer malandro, não é? E ele chegou lá aonde que ele queria. O que ele queria? Ser um sucesso, né? Dar às pessoas aquilo que as pessoas estavam buscando. Não queria incomodar ninguém, não queria arrumar confusão nenhuma para si. Ele queria um sucesso rápido. Então, igrejas emergentes, elas caminham nessa linha. E essas igrejas,
Elas estão chegando, se você ler a respeito de igrejas emergentes, deve ler sobre isso, você vai ver que elas estão agora chegando à conclusão de que a Bíblia é um livro sujeito ao homem, e não o homem sujeito à Bíblia. Elas estão com dúvidas, chegando ao ponto de ficarem com dúvidas em relação à verdade, exatamente por causa da influência desse pensamento, no qual diz que nos nossos dias ninguém precisa de ir em busca da verdade, falar que tem a verdade é uma afronta. Então eles estão caminhando agora nessa direção, e nessa linha de pensamento, meus queridos, eles chegam a dizer que a verdade, isso é a igreja, os líderes das igrejas emergentes estão dizendo isso, os seus escritos, os seus artigos falam isso, estão dizendo que a verdade é algo obscuro, é algo incerto, que não se pode conhecer. Seria muita presunção você dizer que você sabe o que as escrituras estão dizendo, né? Porque não se pode dizer, não se pode afirmar. Então, você não pode ter doutrina sistemática, você não pode ter isso. A partir das escrituras não é mais aceitável isso, de maneira que, assim como o mundo, a igreja vem de lá, vem desse movimento chamado de vanguarda, que eles dizem que eles estão à frente. Mas o que eu tenho notado, antes de ir adiante aqui, o que eu tenho notado é que muitas vezes certas igrejas mais avançadas, elas fazem coisas que a princípio são chamadas absurdos, são consideradas como absurdo, né? Puxa, mas logo depois a maioria das igrejas vão atrás. Se você, como eu, tem aí 40, 50 anos, você tem notado isso também. A princípio, quando começam a falar de alguma coisa, quando começaram a cantar rock dentro das igrejas e aquela coisa toda, muitas igrejas acharam um absurdo, não pode um negócio desse. Mas de repente a maioria foi atrás. Vai caminhando, vai descendo, parece que a resistência vai diminuindo, e as pessoas vão cedendo, vão caminhando nessa direção, indo no embalo, né? E de maneira então que, assim como o mundo, a igreja está caminhando rumo à rejeição de qualquer noção de verdade, a qualquer noção da verdade como sendo algo imutável, algo universal, algo objetivo, absoluto. O mundo caminha para rejeitar isso, e a igreja começa a descambar também nessa direção, se torna permissiva, se torna sem convicção da verdade, torna-se um sal que não salga, uma coisa sem autoridade nenhuma, insonsa. E sendo que a igreja vai nessa direção, e sendo então que até mesmo no meio evangélico existem controvérsias quanto à definição da verdade, se é assim, aí vem uma pergunta, né, para aqueles que estão aí. Se a coisa é desse jeito, por que a exemplo do salmista, do Salmo 119, 105, por que eu deveria fazer das Escrituras o sol da minha vida e gravitar em torno dela, e girar em torno das Escrituras, fazer das Escrituras o centro da minha vida? Se até hoje as próprias igrejas estão chegando à conclusão que a Bíblia não é lá essas coisas, e que a gente tem que repensar esse negócio, né? Por que então eu deveria fazer da Bíblia o centro da minha vida e girar em torno dela, né? Por que eu deveria ter as Escrituras como a autoridade que define o meu comportamento, a autoridade que estabelece limites para as minhas ambições e desejos, e diante da qual devem se calar todas as divagações das minhas imaginações? Por que eu deveria fazer isso, né? Por que eu não poderia ou não deveria dispensar as Escrituras e dar a mim mesmo o direito de ser um livre pensador, o direito de ter a minha própria definição do que é verdade e viver conforme o que me convier? Se as próprias igrejas agora já estão balançando, se não tem mais tanta certeza, por que eu devo permitir que esse livro coloque limites na minha vida, venha refrear as minhas paixões, os meus desejos? Meus irmãos, eu creio que essas perguntas, elas são importantes para uma pessoa que declara que ela está interessada em deixar-se reger pelas Escrituras.
Existem muitas vozes tentando fazer você pensar que esse livro não merece tanto crédito como seus pais deram. Como você está dando esse livro que perturba os seus pensamentos, esse livro que estabelece limites para você, que vai contra as suas paixões, contra os seus desejos, você está sendo tentado a não dar tanto crédito. Então, eu penso que perguntas como essas que acabamos de ouvir são importantes para você chegar à sua própria conclusão e fincar os seus pés. Se realmente ela merece crédito, eu vou estar agarrado. Eu vou fazer como o salmista. Leia o Salmo 119, você vai vendo quantas coisas esse homem fala. Ele vem dizendo, ele vem falando uma infinidade de coisas a respeito da sua confiança na palavra de Deus. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Então ele é um homem que realmente tem a palavra de Deus como absoluta, ele não tem dúvidas, ele não expressa nenhuma dúvida em relação à autoridade que as Escrituras podem ter sobre a vida dele. E nós precisamos disso também. Precisamos de olhar para as Escrituras dessa forma e temos então que questionar a nós mesmos sobre qualquer coisa que venha me levar a duvidar de que a palavra de Deus deve ter direito sobre a minha vida. Então, creio que são perguntas importantes, se é que nós estamos interessados em nos deixarmos reger pelas Escrituras. Pois é importante porque você tem muita coisa em jogo, não é? O que você tem em jogo? Vamos pensar o que nós temos em jogo. Por que antes de me submeter às Escrituras, eu tenho que realmente considerar se ela merece crédito? Porque o que está em jogo? Olha, preste atenção nisso. Você tem apenas uma infância. Você tem apenas uma adolescência, uma juventude, apenas uma vida. Então você precisa estar seguro de que vale a pena submeter-se a alguma coisa que irá moldar o seu comportamento. E se é assim, será que a Bíblia merece ser a sua fonte de orientação? Será que a Bíblia merece ser aquela voz que irá dar forma ao seu pensamento, que dá forma à sua conduta, ao seu jeito de ser, que vai transformar você, que vai realmente formalizar você de certa maneira? Você vai ter uma forma, não é? Certo? Não vai poder ser informal, viver de qualquer maneira, você vai ter, né? Porque se tem uma direção, se é doutrina, se vai formar pensamentos, não vai me deixar entregue a qualquer coisa. É uma direção segura, e a direção é em direção a santidade de Deus, que não é um Deus indefinido, como o mundo quer que ele seja. Então eu preciso chegar a essa conclusão. Será que ela merece crédito? E meus irmãos, será que nesses tempos de relativismo, você ainda pode dizer com sinceridade, será que podemos nessa enxurrada de pensamentos, de ideias que estamos recebendo, que nesse tiroteio no qual nós nos encontramos contra qualquer pensamento que estabeleça padrão, né? Então, será que nesses tempos de relativismo, você, pela sua própria prática, estou agora chamando você para pensar nisso, pensar na sua conduta, no seu dia a dia, será que você pode dizer com sinceridade que lâmpada para os teus pés e luz para os seus caminhos tem sido a palavra de Deus? Será que ela realmente tem tido essa autoridade no seu viver? Ela tem encontrado lugar, direito na sua vida? E sido para você, de fato, você pode dizer sem nenhum drama de consciência que a Bíblia é lâmpada para os seus pés? Você já fez essas perguntas e chegou à conclusão que ela merece a sua confiança, ela merece o seu crédito, e você tem procurado conformar a sua vida à palavra de Deus? Ela sempre nos chama para isso. Romanos 12 vai nos dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da minha mente com base no quê? Como é que eu vou renovar minha mente com base no quê? Com base nas Escrituras. Como guardará puro o jovem o seu caminho? Observando conforme as Escrituras. Salmo 119 também, né? Então, ela vai me dar uma certa formação. E tem acontecido isso. Eu tenho já chegado a essa conclusão. Agora, se você não se submete à palavra de Deus, se você até hoje
está assim meio em cima do muro, meio indefinido, e não se submete de fato às Escrituras, ela não tem autoridade sobre a sua vida, você não se apega a ela como um garimpeiro que quer achar ouro, que crê que naquela terra tem joias, se ela não tem sido isso na sua vida, se você não se submete a ela, será que a razão para isso é porque você fez uma investigação criteriosa em busca da verdade e então encontrou motivos para abandonar as Escrituras? Será que é isso? Você, com maneira responsável, você foi lá e pesquisou, olhou os manuscritos, fez aquilo, olhou os originais, e você chegou à conclusão que a Bíblia não merece crédito, e você abandonou. Se você está deixando a Bíblia de lado, é por causa disso, de maneira responsável, você examinou e abandonou, deixou de lado, encontrou motivos para deixar as Escrituras. Meus queridos, isso é importante, por quê? Porque você precisa saber que de uma forma ou de outra, você está sendo regido, você está sendo controlado, você está sendo influenciado. E quem tem sido o seu mentor? Se você acha que a Bíblia não merece crédito, ou ainda que você não chegue a dizer isso com todas as letras, mas você tem deixado as Escrituras de lado, não tem permitido que ela seja influência sobre a sua vida, quem é que está influenciando a sua vida? Você está sendo controlado. Tenha certeza disso, não tenha dúvidas disso. Mas quem é que está aí no controle? Quem é que está regendo a sua vida? Hoje, meus irmãos, muitas pessoas estão rejeitando a Bíblia, criticando a Bíblia, mesmo sendo completamente ignorantes quanto ao seu conteúdo. São pessoas preconceituosas, nunca leram a Bíblia toda e falam bobagem. Papel aceita tudo, não sei o quê. Não leram, não examinaram. E esse discurso está na boca de muita gente e parece que é inteligente, ser inteligente, falar mal da Bíblia, né? Parece que os intelectuais estão falando mal, eu vou atrás dele, mas, rapaz, esses caras, talvez eles até leram a Bíblia, e muitas vezes leram mesmo, né? Não entenderam nada, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus, é o Espírito que tem que revelar isso, né? Eles acham motivos para debochar, para fazer uma série de chacotas aqui, mas e você? Por que está indo atrás disso, né? Por que você não dá o crédito que as Escrituras merecem? Quem tem sido o seu mentor? Será que você tem procurado conhecer o que as Escrituras têm apresentado? Agora, se desde que a filosofia desses nossos dias, que rege o pensamento da massa, né, e que procura impor a sua ideia, essa filosofia é a de que cada um pode construir a sua própria verdade. Se isso está sendo apresentado, se isso está sendo lançado como uma boa ideia, cada um pode construir a sua verdade, então a busca pela verdade, isso não é algo que se tem procurado estimular muito, não é? Porque cada um pode ter a sua própria verdade, então busca pela verdade, examinar as Escrituras, ir lá e tal, porque Jesus falou isso dos fariseus, isso era até algo interessante, examinar as Escrituras, porque vós credes ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então eles faziam uma coisa boa, eles examinavam as Escrituras, muito embora os olhos deles estavam fechados, mas hoje não se estimula muito isso. Por quê? Porque a filosofia desse tempo presente é a de que cada um pode construir a sua própria verdade. Então, buscar a verdade, você não vai receber estímulo do mundo, não. Isso não é uma ideia simpática aos olhos do mundo. Eu me lembro que, algum tempo atrás, uma música que estava sendo cantada, e até hoje está sendo cantada, até mesmo no mês passado, lá na minha cidade, tinha uma banda cover cantando essa música lá, né? Ela era cantada como um grito de revolta, como um grito de independência, como um desejo de sacudir o jugo de qualquer orientação sistemática, e a música era a música The Wall, de Pink Floyd, né? We don't need no education, teacher, leave the kids alone, né? Nós não precisamos de educação, professores, deixem as crianças sozinhos, pare com isso, não incomoda, né? Isso foi cantado, isso foi badalado, isso soou por aí de muitas formas, né? E até hoje é muito simpática ainda, né? Essa música, meus irmãos, ela serviu não apenas para criticar abusos, que há de fato muitos abusos de educadores, né? Mas o alvo dela não era nessa direção, não, era aproveitar esse gancho de que havia abusos para realmente levantar a bandeira deles em cima disso.
ela não serviu apenas para denunciar abusos, mas ela tinha algo, uma intenção acima disso. O alvo era demonizar qualquer tipo de doutrinação. Ela era como uma bandeira. E a palavra de ordem nessa música não incomode as pessoas com os seus argumentos. Por quê? Porque elas já sabem o que querem. Professor, deixa as crianças sozinhas, não incomoda, para com isso, você não se enxerga, né? E hoje eles não querem mais professores, né? Querem, no máximo, facilitadores. Professores não, né? Vamos simplesmente, não vamos ter ninguém com um papel de autoridade. Não vamos nos submeter a autoridade nenhuma. Vamos ficar todos iguais, eu facilito as coisas, aquela coisa. Pode ter até didaticamente alguma coisa de interessante nessa forma de ensinar, eu não estou dizendo, né? Mas há um perigo muito grande nisso, porque o alvo é detonar com autoridade, meus queridos. O objetivo, você deve começar a prestar atenção nisso e observar se faz sentido o que eu estou dizendo para você, porque esse é o alvo, é o objetivo dessa música, que não incomode as pessoas, porque elas já sabem o que querem. E o intrigante é que, se até os mais jovens, porque é uma música que fala de crianças, os professores deixam as crianças sozinhas, então, se até os mais jovens já sabem o que querem, pode largá-los sozinhos, o mundo chegou à maturidade, largue sozinho. Quem foi que ensinou? Né? Ninguém nasce sabendo, se até os pequenininhos você pode largar de qualquer maneira para lá. Quem foi que ensinou para essas pessoas aquilo que vocês estão dizendo que elas já sabem? Quem é que está reivindicando o direito ao monopólio da orientação? Se nós não podemos falar, quem pode? Alguém está querendo falar, fechar nossa boca, né, dizendo que nós somos pessoas que estamos cometendo atrocidades, cometendo atos de violência ao colocar a nossa verdade, mas tem alguém querendo calar nossa boca para continuar falando. Quem é que deu a eles o direito ao monopólio da orientação? Meus irmãos, nós chegamos ao tempo no qual, desde a mais tenra idade, o que está acontecendo? Eu tenho visto crianças de 2 anos mexendo, né? Você já viu também, né? Sabe mexer naquela coisa, né? Você tira de lá e sabe brincar, sabe entrar na internet. Eu não estou exagerando, 2 anos, 3 anos de idade, né? Já sabem os caminhos das pedras, vão lá e fazem, eles nem sabem falar direito e já sabem mexer nesse negócio aqui, é atraente. Então chegamos nesse tempo, onde desde a mais tenra idade nós somos bombardeados com muitas informações e estamos sendo levados ao pensamento arrogante de que nós já estamos prontos, de que já sabemos o que fazer com a nossa vida. Olha isso, desde pequeno, uma ideia está sendo incutida no pensamento das pessoas. Vamos nos tornando pessoas que fazem perguntas só por questão de retórica. Porque só para conferir o que eu sei, né? Só para ver, não com interesse de receber o que é a verdade. Né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Pilatos fez essa pergunta para Jesus: que é a verdade? Né? Mas que é a verdade? E que é a verdade? Há muita diferença nessas duas formas de se questionar isso. Então, de modo que temos sido estimulados e até mesmo pressionados a ir nessa direção de achar que nós já sabemos o que fazer com a vida e por isso podemos dar asas às nossas imaginações, né? Podemos voar. O que importa é ouvir a voz do coração. As músicas falam disso, né? Importa você voar, né? Como dizia o Peninho por aí. Então vai na direção aos seus instintos, aos seus desejos, né? E como resultado disso, muitas pessoas acabam por fazerem de si mesmas cobaias das ideias que estão trafegando na rede, na mídia. Acham que estão por conta, mas nada. Elas estão sendo usadas e acabam experimentando essas ideias e fazendo de si mesmas cobaias. Elas não querem ouvir a palavra de Deus, mas alguma coisa elas estão ouvindo, queridos. Pode ter certeza, alguma coisa está regendo a sua vida, alguma coisa está controlando o seu pensamento e você está se deixando fazer como um cobaia. As pessoas estão experimentando coisas e lançando, elas não querem aplicar isso em si mesmas, mas elas têm agora um meio de fazer com que as suas ideias sejam comprovadas. Lança para você, destrói a sua vida. E ela está tranquila lá. Você não dá crédito às escrituras, mas está dando crédito a alguma outra coisa. Pessoas então estão dizendo, principalmente filhos, né, e muita gente por aí, que não querem dar ouvidos a ninguém, porque querem ser pessoas
autênticas, né? Querem tomar as suas próprias decisões. Eu estava até lembrando de um tempo, vocês não vão lembrar disso, mas alguns acho que lembram aqui, né? Os mais jovens não vão lembrar. Antigamente tinha uma propaganda da Guaraná Antártica, você lembra? Alguns lembram? A Guaraná Antártica dizia assim: seja você mesmo, beba Guaraná Antártica. Olha só, qual é a ideia? Qual é a ideia aqui? É um contrassenso. A propaganda é um contrassenso, né? Seja você mesmo, né? Mas beba o que eu estou mandando você beber. Beba Guaraná Antártica. Então, está entendendo a jogada? Né? Primeiro, porque a Guaraná Antártica estava embaixo por causa da Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola é coisa de massa, você tem que, entendeu? É a jogada deles ali, mas com a influência deles. Então a coisa funciona dessa maneira, né? E as pessoas dizendo que eu não vou dar ouvidos a ninguém porque eu quero ser autêntico, quero tomar as minhas próprias decisões, vão nessa direção. No entanto, o que está acontecendo? Elas não percebem que os seus ideais não são seus ideais, que o padrão de comportamento que ela está assumindo agora, essas coisas são em grande parte sugestões que vieram da onde? Vou dizer da onde que vieram. Vieram da sua ilha da fantasia, né? Vieram do seu mundo virtual, da sua novela, da sua dupla sertaneja, vieram dessas vozes que estão por aí, que estão vagando o mundo afora, desses fantasmas que estão aí navegando no seu consciente, no seu subconsciente, né? Então, de tal maneira elas vão indo que não percebem que estão sendo atraídos, seduzidas, conduzidas, moldadas, arregimentadas, né? Alistadas e sendo usadas. Elas vão se tornando soldados, militantes da implantação de um novo tempo, uma nova era. Um tempo no qual o padrão, qual é o padrão? É a quebra de padrões. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Vão se tornando militantes. Nós não precisamos de educação, nos larguem sozinhos. E vão repetindo esse discurso, repetindo. E vão jogando fora todos os padrões que sustentaram suas famílias por séculos e séculos e séculos. Elas vão rompendo. Isso é bobagem, tabus. E as famílias vão se desfazendo, sendo destruídas. Os valores estão indo por água abaixo. Estava falando com um irmão ali antes do culto que os crentes têm que ser militantes. Por que muitas igrejas estão vazias? Porque os crentes não são militantes, eles não pegaram a ideia. Parece que a igreja é um clube. A igreja não é um clube, meus irmãos. A igreja é um quartel, onde você é treinado para fora, dá tiro para todo lado. É isso que você tem que entender. Muitas igrejas não vão crescer mesmo, porque os seus membros não trabalham. Eles acham que a responsabilidade é do pastor. E eles não dão a cara para bater, não se expõem, não assumem compromisso, não estão dispostos a batalhar pela verdade, uma vez entregue aos santos, não estudam as escrituras, não tem argumento, não tem nada, são cabeças vazias. Então eles não têm o que dizer lá fora, eles são assim, varridos pelo discurso do mundo, porque eles não têm nada para contrapor, não sabem o que dizer, e vão embora, são levados. Então igrejas assim, elas não vão crescer mesmo, se os membros não entenderem que eles estão sendo militantes. Mas ao invés disso, muitas vezes os membros das igrejas estão sendo militantes a favor do pensamento do mundo, porque estão sendo levados pelas mídias, pelas influências que estão aí, e a coisa então não pode melhorar. Estão se tornando soldados da implantação desse novo tempo. Porque, meus irmãos, a tendência filosófica presente nas escolas, na mídia, essa tendência não aceita um pensamento objetivo, né? Tudo precisa ser subjetivo, não há lugar para alguma coisa que seja normativa, definitiva, tudo tem que ser questionável, deixar assim, como o pastor estava falando ali, olha, tem isso aqui, mas também tem aquilo ali. A Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que ela é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas o mundo não vai nessa direção. E muitos seminários também são assim. Muitos dizem que muitos seminários são fábrica de incrédulos, de ateus. Apresentam uma ideia, apresentam outra ideia, apresentam um punhado de ideia e larga você sozinho, sem saber o que vai pegar. A pessoa acaba sabendo uma coisa, não vou pegar coisa nenhuma, né? Porque já que tem esse punhado de possibilidades aí, então não tem nada sério, né? Não tem uma direção segura para eu andar, para eu seguir.
e largam a pessoa dessa maneira. Então, o que está por aí é esse pensamento flutuante, né? E a razão para essa escolha dessa maneira de viver indefinida é a seguinte: é a conclusão que os pensadores têm chegado de que não há Deus, né? E desde que não há Deus, cujo caráter se pode conhecer como sendo santo, justo e verdadeiro, então, o que acontece conosco? Se não há um absoluto, um Deus um santo, definido, então nós estamos por conta, né? E se nós estamos por conta, como cantou Caetano Veloso, qualquer maneira de amor vale a pena, né? Vamos viver de qualquer maneira, vamos entregue a nossa própria maneira de viver, e assim, desde o homossexualismo, a pedofilia, a intimidade no namoro, né? Que as igrejas estão caindo muito nesse conceito, pessoas dentro da igreja, mas estão numa coisa, dizem que são crentes, mas o namoro é um namoro indecente, um gruda, um negócio esquisito. Ué, que história é essa? Defraudação, não tem limites mais, e igrejas que antigamente tinham um padrão, né? As pessoas, mulheres de saia curta, né? Exageravam em muitas coisas, mas agora eles liberaram tudo. A coisa está de tal ponto, vou dizer para você, e não se escandalize, talvez você já sabe disso, coisa pior ainda, né? Igrejas que estão distribuindo camisinha depois do culto, grandes igrejas, né? Grandes igrejas distribuindo preservativos para os seus jovens depois do culto. Quer dizer, não tem compromisso nenhum em ensinar a verdade. E como eles não têm compromisso de determinar um padrão, nesse pensamento aí há muito tempo, né? Então é melhor que nós cuidemos dos nossos filhos para eles não ficarem doentes, né? Pelo menos isso, vamos fazer isso. É a ideia que estão passando. Então, nessa direção, tudo isso é considerável, né? Desde tudo isso que tenho dito aqui, né? Desde o homossexualismo, passando por todas essas coisas aqui, até chegando no outro extremo, até o aborto, o infanticídio, o matricídio, sempre há uma justificativa para os seus atos, né? E Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 4, falando desses dias, ele disse: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, queridos, nós estamos vendo isso. Muitas vezes nós corremos o risco de não ver, porque é aquela ideia de cozinhar o sapo na água fria. Já viram isso? Já sabe essa ideia, né? 2 sujeitos fizeram uma aposta, quem conseguia cozinhar um sapo vivo? Aí um pegou a sua panela, esquentou, botou água bem fervendo e jogou o sapo lá dentro. Não deu outro, o sapo bateu lá dentro, pulou fora logo, não ficou de jeito nenhum, né? Mas o outro pegou o sapo, botou na água fria, né? E botou a sua panela lá no fogo baixinho e foi deixando, a água foi ficando morninha, o sapo foi acomodando, foi acostumando com aquela temperatura, ele aumentava devagarzinho, foi aumentando, o sapo foi então, né, adaptando e de repente ele estava cozido. Nós corremos esse risco, mas se os nossos olhos estão abertos, então é porque nós estamos vendo que estamos caminhando para uma situação de pensamento anárquico, uma situação de desgoverno geral, uma situação na qual o absurdo não pode ser definido como absurdo e o direito não tem mais como se sustentar. Olha para o julgamento absurdo que nós vimos esses dias, meus irmãos, do presidente da República. Qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, não precisa nem conhecer direito, que conhece os fatos, que sabe o que está acontecendo, consegue ver que aquelas justificativas que aqueles juízes deram para o seu voto não se sustentam. Não tem como. Eles ficaram sem jeito, ficaram envergonhados, porque aquilo foi uma falcatrua de todo tamanho, né? Então é o tempo que nós estamos vivendo. A coisa vai chegando nesse nível também, atinge tudo isso, né? Então aí o direito não tem como se sustentar, pois, por quê? Não há mais parâmetros para a verdade, não há absolutos. E com isso,
todos os princípios agora de boa educação, princípios de recato, de moral, de ética, de civismo, de dignidade, princípios esses que os nossos pais procuraram incutir em nós, eles agora estão sendo definidos como meros tabus. São paradigmas de um tempo que já foi embora, que já ficou para trás. Estamos numa nova era, né? Agora, estamos notando isso? Estamos vendo essas coisas? Está nos incomodando? Será que você, mesmo que seja ainda jovem, será que você consegue perceber essa pressão em cima de você, essa tensão para que nós venhamos a romper de vez com a decência? Será que você está também sendo levado e sente isso na escola, no trabalho, para que você entre na deles e não seja tão radical, não é bem assim, não seja tão fundamentalista como dizem, né? Pare com isso, não há lugar mais para isso nesse tempo que nós estamos vivendo. O mundo, será que temos notado que o mundo pressiona para rompermos de vez com a decência? Se percebemos isso, se estamos ainda acordados, quanto tempo, meus irmãos, nós iremos resistir a essa pressão? Quanto tempo nós iremos resistir se nós estivermos ou se quisermos permanecer em cima do muro? Será que nós estamos do lado de lá, assumidos ao lado das Escrituras, da verdade, ou estamos do lado daqueles que já abandonaram, ou estamos em cima ali do muro, namorando com essa ideia do relativismo, né? E se estamos, quanto tempo nós vamos resistir? Meus queridos, concluindo, nesse tempo, nesse contexto que nós estamos vivendo, se as Escrituras não forem ou não se tornarem de fato o parâmetro para a sua vida, não se tornarem lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho, a ponto das pessoas não terem nenhuma dúvida de que você é um crente no Senhor Jesus, se isso não for possível, se não for possível que elas realmente venham identificar isso na sua vida, que isso venha se materializar na sua pessoa, então o que vai acontecer? Então daqui a bem pouco tempo não restará nenhum vestígio de cristianismo na sua família. Se você der a si mesmo o direito de ser um sal que não salga, de não ter compromisso de examinar as Escrituras, de se firmar nas Escrituras, de definir a sua vida pelas Escrituras, de ter as Escrituras como a verdade, não se iluda, você não vai ter netos cristãos, nem filhos, talvez nem filhos. Não haverá nenhum vestígio de cristianismo no seio da sua família. Meus irmãos, essa sociedade, ela está sem base e está afundando rapidamente. E se você não assumir rapidamente uma posição clara ao lado da verdade, uma posição clara ao lado daquilo que as Escrituras definem como verdade, então não restará a você uma outra opção, a não ser sucumbir, a não ser naufragar com aqueles que estão descendo as trevas. Isso porque toda ação tem uma reação, toda causa tem uma consequência, não é? A Bíblia coloca isso da seguinte forma, Provérbios 14, 12: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim são os caminhos da morte. Há caminhos que parecem para nós serem caminhos interessantes, né? Convenientes. Há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim são os caminhos de morte. Então, enquanto o mundo incrédulo está declarando que está vivendo por conta, sem nenhum cabresto, né? Está declarando também que está sem a verdade, que está confuso, que está perdido. Será que o crente pode dizer a mesma coisa? Eu não sei mais, Não. O crente, meus irmãos, não pode dizer isso, pois a razão dele ser um crente, se é que ele é um crente, é porque ele ouviu uma pessoa dizendo a ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Alguém que se posicionou como o Verbo, que se fez carne, a verdade encarnada. E assim como disse a Moisés, esse Verbo encarnado tem dito a você e continua dizendo: eu sou. Deus não tentou ficar dando explicação disso, daquilo, simplesmente ele se colocou: eu sou. Em João, Jesus vai dizer, em João 7,17, se não me engano, Jesus vai dizer: olha, se você quiser realmente praticar o que eu estou dizendo, você vai ver se eu estou falando a verdade ou não. Põe em prática os meus ensinos e você vai ver se eu estou falando a verdade ou não. Eu sei quem eu sou. Por isso que eu declaro para vocês: eu sou. E se uma pessoa é crente, é porque ela deu ouvidos, ela confiou no Senhor Jesus. Mas a fé não é de todos, não é mesmo, meus irmãos? Infelizmente, segundo a Tessalonicenses 3,2 vai nos dizer isso. A fé não é de todos.
Nem todos aqueles que dizem crentes não são de Deus, não são crentes no Senhor Jesus, não têm fé, porque fé sem obras é morta, fé sem compromisso com a palavra, fé que não nos molda, não nos transforma, isso não é fé coisa nenhuma. Se eu passo a minha vida inteira sem drama de consciência, sem nenhum peso pelos meus erros, por aquilo que a Bíblia diz que é errado, então eu nunca criei em Jesus, eu não estou sendo moldado pela palavra de Deus. Então, e se nós estamos assim, se nós não estamos firmes no Senhor, não estamos crendo nele, que motivo nós temos para não crer? Que motivos temos para duvidar das Escrituras e duvidar do Senhor das Escrituras, que é o Senhor Jesus Cristo? Meus irmãos, não houve ninguém nesse mundo que possa ser comparado a Jesus. Não há na história ninguém que tenha amado mais, que tenha sido uma pessoa reconhecidamente mais digna e mais honesta, que merece mais crédito do que o Senhor Jesus. Até os seus inimigos reconheciam isso. E Jesus está dizendo a você nessa noite: os céus, se você está em dúvida, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, se é assim, como que nós temos conduzido a nossa vida? Como que você tem conduzido a sua vida? Qual a sua bússola? Qual a sua base de sustentação? Porque nesse mundo de relativismo, é importante terminar lembrando disso, nesse mundo de relativismo, aquele que é o absoluto, o Senhor, Ele continua dizendo: eu tenho a direção, por isso eu sou a direção, eu sou o caminho, venha a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, perdidos, confusos, tenha certeza que eu vou aliviar você, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo, o meu ensino, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar a direção certa, vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, vocês vão encontrar paz, vocês vão encontrar segurança, uma forma correta de educar os seus filhos, de tratar a sua esposa, de tratar o seu marido, de viver no seu trabalho, de ser uma influência nessa vida, de seguir adiante e levar pessoas com você, ao invés de ser levado rumo à perdição. Firme-se na palavra, meu irmão. Dê ouvidos a Jesus e você vai ser como aquela casa na rocha, que veio a tempestade e ela permaneceu, porque estava construída sobre uma base sólida. Vamos orar. Deus amado, obrigado por esse tempo, obrigado pela Tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que nos ajude, Pai, a refletirmos sobre isso, que a boa mão do Senhor seja sobre o nosso ser. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, eu extrapolei. Peço desculpas. A gente gosta, pastor, fica tranquilo. Queridos, muito obrigado, foi um tempo muito bom. Você não precisa ficar na dúvida. Nós temos a palavra de Deus de hoje à noite. É muito importante a gente pensar, realmente, onde que eu baseio a minha vida. Eu acho que essa conferência só vai ter sentido na medida que você hoje decidir o que esta palavra representa para você. Pastor, eu quero agradecer por essa base sólida que nós temos para viver, que é a palavra de Deus, e que cada um de nós possa hoje pensar, meditar e escolher este forte amparo que é o Senhor. Viver baseado no Senhor é algo maravilhoso. A palavra de Deus diz: do temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu espero vê-los todos amanhã. Às 19 horas começa o nosso culto. Um pouquinho antes nós temos as nossas palestras, às 17h30. E amanhã nós vamos falar sobre a ética no trabalho, né? Como viver como um cristão na época que nós estamos vivendo, né? Em nosso trabalho. Espero que seja uma boa ajuda para cada um de nós. E à noite, 19 horas. E aí amanhã eu dou mais avisos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, agradecer o pastor que pregou a palavra de Deus para nós. E até amanhã, então Deus os abençoe.